Nós somos todos, sem nenhuma exceção, muito mais fortes espiritualmente do que a gente imagina. A gente traz uma força que é muito maior do que a gente consegue conceber. Como dito muito bem por Joseph Campbell, todos nós somos heróis. A gente traz no sangue humano, no DNA humano, no espírito humano, esse chamado para se tornar um herói. Mas às vezes é preciso caminhá-lo. A maioria dos heróis precisa da adversidade para se revelar. Aliás, a maioria dos heróis não sabe que é herói, ou não acredita que é herói, ou se vê como fraco. Essas são ilusões da mente, inclusive da mente humana. E você perde aquela pessoa próxima de você que você achava que não ia conseguir viver sem. Você perde aquele trabalho, você leva um tombo maior do que imaginava. Coisas que a vida inteira você passou temendo que não ia sobreviver. Você se descobre muito mais forte do que imaginava. Basta você olhar para a tua vida. Quantas vezes você passou por situações, atravessou monstros que sempre imaginou que não ia ser capaz de fazer isso? Homens que enfrentaram perdas de filhos, filhos que enfrentaram perdas de pais, falências financeiras profundas, violências. E o que acontece é o ser humano se revela forte espiritualmente, dono de uma vontade indomável, assim como Davi lutando contra Golias, Moisés ao abrir o mar, uma força espiritual que vem da fé interna. Quais são os filmes, quais são as poesias, quais são as histórias da vida dos outros ou da sua própria vida que te fazem tocar nesse propósito de força espiritual profunda? Por exemplo, em momentos de muita queda, quando eu estou precisando de força, eu costumo recorrer a filmes. Filmes que mostram histórias de superação espiritual, de grandes crises, porque eles me acordam, me levantam, me lembram de quem eu sou. Eu não me lembro de quantas vezes eu assisti O Último Samurai nos momentos que eu precisei. Eu não me lembro de quantas vezes eu assisti O Gladiador nos momentos que eu precisei. Eu não me lembro de quantas vezes, inclusive ontem, eu assisti Invictus. Eu não me lembro de quantas vezes eu assisti O Último Samurai nos momentos que eu precisei. Eu não me lembro de quantas vezes eu assisti O Gladiador nos momentos que eu precisei. Eu não me lembro de quantas vezes, inclusive ontem, eu assisti Invictus. Coisa para se entender sobre autoconfiança é que ela está extremamente ligada ao raio 6, não ao tipo 6. Então vale a pena você olhar para esse vídeo dos níveis de desenvolvimento, como isso acontece no raio 6. Vale a pena você olhar para esse vídeo dos níveis de desenvolvimento como se ele fosse o seu, para entender a transmutação da dúvida em fé e dessa força espiritual e dessa coragem onde havia medo e ansiedade. Vem fazer uma prática de presença, vir bem fundo no coração e na força física e ouvir este vídeo sobre o raio 6 espiritual, tocando e assumindo como seu. Uma coisa importante para se entender sobre autoconfiança, isso vem da liderança situacional, é que existe uma diferença em como produzir autoconfiança e produzir motivação. Uma delas está ligada ao passado e a outra está ligada ao futuro. A motivação está ligada ao futuro. Quando eu faço uma projeção e eu vejo algo muito belo que toca o meu coração, minha alma, que eu quero chegar lá, que eu quero conquistar, isso me dá motivo de movimento. A autoconfiança está ligada ao passado. Você precisa se lembrar, ou ajudar outra pessoa a se lembrar de todas as vezes que ela passou por coisas muito mais difíceis, que achava que não ia conseguir e superou. E aí você traz isso para o hoje. Uma tendência em quem perde a autoconfiança de uma amnésia, é uma amnésia de sucesso, que a gente chama. A pessoa se esquece das vezes que ela passou por coisas tão difíceis e superou. Você precisa resgatar isso na história de vida dela. A formação em hipnose online do Núcleo da Consciência tem uma aula sobre autoconfiança, sobre como usar a hipnose para isso. É uma das maiores bênçãos que eu já pude colocar no ar. Então vale a pena dar uma olhada lá, está aqui no Núcleo Online, a aula sobre autoconfiança. Você escolher qual a situação que você gostaria de ter mais autoconfiança hoje, que mais te ajudaria, aí dá para usar técnicas de programação neurolinguística sistêmica, dá para usar técnicas de hipnose, âncoras, que vão te ajudar nessa situação. Diferente da autoconfiança como consciência, como uma transformação, que é algo que a gente vai produzir através de muitos movimentos no tapete dentro do NEA Coaching, acesso ao raio 6, por exemplo, por toda a vida, vai aumentando. Todos esses processos podem ser úteis, mas
Lembre-se de ter uma rotina para se lembrar quem você é, para se lembrar dessa força espiritual. Um poema, um filme, uma história, uma lembrança que te lembre dessa força que você já tem. Um dos livros que eu busco inspiração é o meu livro Anjo Líder, que trata de temas extremamente profundos. E hoje eu vou falar sobre a oração da tribo Sioux. Ó grande Espírito, cuja voz ouço nos ventos, cujo sopro anima o mundo, ouça-me, sou pequeno e fraco, e preciso da sua força e sabedoria. Permita que eu caminhe na beleza e faça que meus olhos contemplem para sempre o vermelho e a púrpura do sol poente. Faça com que minhas mãos respeitem todas as coisas que o Senhor criou. Faça meus ouvidos aguçados para que eu ouça a sua voz. Faça-me sábio para que eu possa entender tudo aquilo que o Senhor ensinou ao seu povo. Permita que eu aprenda os ensinamentos que o Senhor escondeu em cada pedra, em cada folha. O força não para ser maior do que o meu amigo, mas para lutar contra o meu maior inimigo, eu mesmo. Permita que eu esteja sempre pronto para ir até o Senhor de mãos limpas e olhar firme. Assim, quando a minha vida estiver ao ocaso, assim como o sol poente, que eu possa ir a Ti sem nenhuma vergonha e com o coração limpo.